Beleza? Tá gravando. Tá, então essa questão de desafio ela é o seguinte: o Bernardo é um grande produtor de um soro muito especial, uma injeção que te dá capacidades especiais de se transformar em um titã, comedor de gente. Tá. Tendo dificuldade em otimizar a produção do soro, Bob Bernardo pediu sua ajuda para auxiliá-lo na sua tarefa de aniquilar a humanidade. Seu trabalho é desenvolver um programa que, dados os horários, né, dados os horários de início e fim de muitas atividades que podem ser concorrentes ou não, eu acho que com isso ele quer dizer que podem ter intersecção nos horários. Diga qual o número máximo de atividades daquele dia. A primeira linha de entrada consiste no inteiro n, o número de atividades propostas. As próximas n linhas contêm cada uma 3 strings, t, c e f. O título da atividade e o horário de começo e fim, no formato hora-minuto de 24 horas no dia. Tá, essa parte talvez seja meio confusa. Respectivamente separados por espaço. Suponha que nenhum horário irá atravessar meia-noite e que duas atividades diferentes nunca terão o mesmo nome. Tá, a questão contextualizou que é basicamente um cara que ele quer realizar umas tarefas, né? E essas tarefas elas têm um nome que identifica a tarefa e tem um horário de início e um horário de fim. Eu não tô com um caso aqui que a Ana não botou, mas como eu tinha anotado para ler essa questão antes, eu tinha... Acho que eu tô com um caso aqui, ó. Esse aqui era um caso de exemplo. A gente pode até olhar ele. Eita, o que aconteceu? Ah, eu tô editando anunciado. Calma, deixa eu dar enter. Será que eu edito aqui? Tá, esse aqui era o caso de exemplo que tinha. Voltando. E ele ficou todo zoado, enfim. Mas resumindo a questão é isso. Ele vai ter um número de tarefas, vai ter as tarefas e elas têm um horário de início e fim. E aí a gente precisa, dizer qual é o máximo de tarefas que a gente consegue fazer, né? Qual é o máximo de tarefas que a gente consegue fazer? E ele fala que seu programa deve imprimir linhas das quais a primeira deve conter o número máximo de tarefas realizadas e os nomes das atividades em ordem de execução, separadas por espaço. Caso nenhuma atividade seja executada, ou m igual a zero, né, imprima zero. Tá, e aí, o que acontece? Para fazer isso, eu vou colocar aqui, é melhor deixar o caso aqui, né? Eu não lembro exatamente... Opa, isso aqui eu tô printando, eu quero deletar. Eu não lembro exatamente qual que é a resposta desse primeiro caso. Eu esqueci. Carolina, você que tinha mandado a questão, se você conseguir... Eita, eu tô no outro chat. Ah, tá, esse chat. Se você tiver... Eu acho que eu consigo olhar aqui no WhatsApp, mas se você tiver a foto do output e conseguir colocar aí no chat, eu agradeço muito. Mas eu acho que a gente consegue abrir aqui também. Enfim. Tá, é isso aqui. Então o caso é isso daqui. Eu tenho essas 3 tarefas e eu quero realizar o máximo de tarefas possíveis. A primeira tarefa, ela começa... E tem um ponto também, né, que é um problema. As tarefas, elas não necessariamente, elas vão estar, ordenadas pelo horário de começo e fim. Aqui nesse caso, aparentemente até tá. A primeira começa às 7h15, a segunda começa às 7h30 e a terceira começa às 8h10. Só que não necessariamente elas vão vir sempre assim, nesse formato. E eu quero fazer o máximo de tarefas possíveis. Então, nesse desenho aqui, a primeira tarefa que eu tenho, ela ficaria mais ou menos assim, né? Eu tenho ela às 7h15 e ela vai até 8 horas. A próxima tarefa que eu tenho, ela começa mais ou menos aqui, né? Que é uns 7h30. E ela vai até 9 horas, né? Então, vamos assumir que aqui é 9 horas. E, beleza? E eu tenho esse último que ele começa 8h10. Então, começa aqui, né? E vai até 8h20, que deve ser isso aqui, sei lá. Começa 8h10 e vai até 8h20. Então essas são as 3 tarefas que eu tenho. Dá pra ver que eu não vou conseguir realizar todas,
né? Tipo, eu não vou conseguir terminar todas as tarefas, porque se eu começar a primeira, ela vai entrar em choque com a segunda. E se eu começar a segunda, também não vai dar pra fazer a primeira. Na verdade, também fazendo a segunda, eu não consigo fazer essa daqui, de 8 e 10. Então, por conta disso, eu tenho que otimizar. Eu preciso, de fato, pegar o máximo de tarefas possíveis e aí eu preciso escolher qual ordem que eu vou seguir. Tipo, como que eu vou fazer as tarefas da melhor forma possível. E aí, o problema, né, ele dá as tarefas... ele dá as tarefas, tipo, em qualquer ordem, né? Tipo, ele não necessariamente vai estar nesse tempo. E isso também é um negócio que a gente tem que lidar. Aí, qual que é a nossa estratégia? Como que eu vou fazer o máximo de tarefas possíveis? Tipo, como que eu vou saber, cara, qual tarefa que eu não vou fazer naquele momento? Aí que tem um negócio. Eu não vou conseguir, tipo, provar isso aqui pra vocês agora. Mas o nome dessa questão, ela é guloso. Ela é guloso porque isso entra num tipo muito clássico de algoritmo. Que, tipo, o nome é literalmente algoritmos gulosos. E aí, tipo, é um paradigma, né? É um negócio que é conhecido. Ele fala aqui que isso significa que é uma técnica que a gente faz uma escolha ótima a cada fase, com esperança de encontrar um negócio bom, tipo, pra chegar na nossa resposta, resumindo. E a gente tem três opções nesse caso. A gente teria algumas opções de escolha. A gente poderia sempre tentar pensar assim, cara, tá, eu quero fazer o máximo de tarefas possíveis. Então eu vou tentar fazer sempre a que começa mais cedo. Tipo, eu vou fazendo as tarefas conforme as que começam mais cedo. Isso às vezes pode ser bom, só que nem sempre é bom. Se você... Acho que, né, talvez lá no enunciado da questão tinha um exemplo que isso não seria bom. Se eu começar pelas mais cedo, eu faria exatamente nessa ordem aqui, né? Eu faria exatamente nessa ordem aqui. Só que, tipo, começando pelas mais cedo, eu não ia fazer essa tarefa... Eu não ia fazer essa tarefa do meio aqui já, né? Eu ia cortar ela. Eu ia fazer a primeira tarefa, porque ela vai até 8 horas. E aí depois eu ia conseguir fazer a última tarefa, que ela começa só 8 e 10. Isso é bom, só que também pode não ser bom. Porque às vezes, começar pela primeira vai me evitar de pegar umas tarefas que estão aqui mais para esse final. Começar pela que começa mais cedo. Às vezes, a tarefa que começa mais cedo, se eu começar só pela tarefa que começa mais cedo, ela pode ter uma duração muito longa. Por exemplo, ela pode vir até aqui, e aí eu perco todas as minhas outras tarefas, né? Então, começar pela que vem mais cedo não é bom. Tipo, isso que já é uma coisa. Eu posso também começar pela que começa mais tarde. Que aí eu começaria por essa. Mas isso também não vai fazer sentido, né? Porque às vezes eu posso perder muitas tarefas que começam antes dela. Então eu vou falar logo a solução. Tipo, a solução é a gente começar pelas tarefas que acabam antes. As que acabam mais cedo. Se a gente começar pelas tarefas que acabam mais cedo, a gente consegue fazer o máximo de tarefas possíveis. Porque depois, se você testar desenhar outras tarefas com outros horários, se a gente começar pela que acaba mais cedo, a gente sempre vai seguir esse formato aqui. Tipo, essa tarefa que acaba mais cedo. A próxima que acaba mais cedo, ela com certeza vai seguir um formato, tipo, que vai permitir a gente não ter intersecção. E isso otimiza o número de tarefas que a gente pode pegar. A gente sempre vai pegar mais tarefas. Eu posso deixar depois um link explicando, porque esse é um problema bem famoso. Só que eu não sei porque isso estava na lista de APC. Então por isso a gente colocou APC/ICC, né? A gente colocou como desafio. Depois o nome desse problema é Task Assignment Greedy Algorithm. Greedy é guloso. Aí vocês vão achar, tipo, explicando sobre esse problema. Uns artigos, uns negócios. Enfim, e é assim que a gente resolve. Então, a nossa resolução é basicamente pegar a nossa lista de tarefas, ordenar pelas tarefas que acabam mais cedo, e se eu conseguir fazer aquela tarefa, eu faço. Senão, eu só vou ter que passar por ela. Mas essa forma, ela garante que a gente vai conseguir fazer o maior número de tarefas possíveis. Isso que é o legal. Então, legal, vamos implementar. Eu vou implementar aqui no Colab mesmo. E essa questão, o legal dela também é que ela pode nos ajudar. Ela ajuda no caso porque a gente consegue usar vários conteúdos que a gente viu aqui.
Então, só para ver se vocês ainda estão acompanhando. Se alguém quiser interromper, pode abrir o microfone sem problema. Então tá, essa questão legal é que ela usa vários conteúdos que a gente viu aqui. Então, eu vou só deixa eu apagar. Eu tô vendo se eu consigo apagar isso em algum lugar, mas eu acho que eu não consigo. Eu acho que eu teria que rodar isso de novo. Eu rodei isso de novo e sumiu. Tá bom. Tá, então vamos lá. Primeiro a gente tem que ler o número de tarefas. Deixa eu apagar isso aqui também. A gente tem que ler o nosso número de tarefas. Então eu vou colocar aqui N, que vai ser o nosso número de tarefas. Esse Nzão, eu vou dar um zoomzinho também, é igual a int input. Beleza. E agora a gente vai ler as tarefas. As tarefas, elas estão no num formato específico, né? Que é o nome da tarefa. Eu não consegui apagar isso aqui, mas até foi bom. O nome da tarefa é o horário de início e o horário de término. Então eu vou fazer um for, né? For i in range n. E aí, agora eu vou passar, para ler as tarefas. Eu vou colocar aqui, então, tarefa atual é igual a input. Eu vou fazer um split para separar. E aí a gente vai ter uma lista com eu vou até printar aqui para mostrar. A gente vai ter uma lista com as informações da tarefa atual. Deixa eu rodar isso daqui. Vou pegar uma tarefa e eu vou colocar, sei lá, lavar. O horário de início vai ser, sei lá, não, vou colocar lavar o carro 8 horas até 9 horas. E aí ele vai separar pra gente numa lista. Eu já tinha mostrado isso antes, mas é só pra caso alguém não saiba. E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar e separar isso de uma forma. Aí essa questão ela já se torna um desafio, porque tem vários jeitos de você fazer isso. Só que fazer isso de uma forma legal é trabalhoso. Então eu vou mostrar como que eu faria. E aí, uma outra coisa que eu vou fazer é criar aqui uma lista de tarefas. Porque essa lista de tarefas vai guardar todas as nossas tarefas, né? Mas eu vou deixar ela num formato que facilite a gente fazer o que a gente quer fazer. Que é ordenar as tarefas pela que acaba mais cedo, pela que acaba antes. Então, beleza, eu vou ler a tarefa atual e aí eu vou fazer o seguinte. Não sei se vocês conhecem, mas tem uma função de join no Python, que ela junta algumas strings. E o que eu quero fazer, então, é separar em 3 variáveis: o nome, o início e o fim. Porque aí, no final, eu vou jogar isso como informação para aquela tarefa na minha lista de tarefas. O nome dela que eu quero pegar, eu vou usar essa função join por conta que o nome é só esses primeiros elementos, né? O nome da tarefa é só isso daqui. Como o nome da tarefa é só isso daqui, como que a gente faz de forma mais pythônica possível para pegar isso daqui e transformar numa string? Existe esse formato. Se a gente colocar aqui uma string vazia, se eu não me engano eu tenho que colocar um espaço na real. E aí eu usar o método .join. O método .join ele consegue pegar outras strings e concatenar elas. E ele pode pegar isso de uma lista. Então eu consigo pegar um intervalo de lista para concatenar. Tem outro jeito de fazer o que eu estou fazendo, mas eu acho que esse jeito é um jeito bom de vocês conhecerem. Ou seja, o join ele consegue pegar várias strings e juntar elas. E eu vou juntar elas usando um espaço. E aí isso vai fazer sentido depois. Eu vou pegar aqui, então eu vou dar um join e eu quero qual intervalo? Eu quero do início até menos essas duas posições aqui, porque essas duas posições aqui, uma é o horário inicial e a outra é o horário final. Então eu vou colocar aqui join e eu vou colocar tarefa atual, que é o nome da nossa lista, e eu quero usar o intervalo da lista até menos 2. Quando eu estou fazendo isso, eu estou pegando aqui dentro o intervalo da lista até essa posição aqui. Porque lembra que a lista do Python ela tem posições invertidas. Se eu fizer tarefa atual na posição menos 1, eu vou estar pegando isso daqui. Se eu fizer na posição menos 2, eu vou pegar isso daqui. Se eu estivesse fazendo no 0, eu pegaria essa daqui. E é assim que funciona.
Com isso, a gente já tem o nosso nome. A gente já tem, tipo, lavar, espaço, o, espaço, carro, numa string só. Isso facilita muito, porque a gente conseguiu fazer isso numa linha. Eu vou printar só pra vocês verem que tá funcionando o nome. Eu vou copiar isso aqui pra dar exemplo. Vamos rodar. Lavar o carro. Lavar o carro. Beleza, tá funcionando. Então, ok. Agora a gente pode fazer os horários. Como que eu vou lidar com o horário agora? O horário é um negócio complicado. Algumas questões eu acho que eu já vi várias vezes em CC e no início de APC, questões que envolvem o horário. O horário, quando ele tá nesse formato de que ele tá nessa questão, que é tipo 0800, a gente consegue tratar isso de uma forma melhor se a gente usar números inteiros. Porque desse formato a gente não consegue olhar, pô, como é que o Python vai saber que 800 é menor que 92.00? Tipo, a gente tá comparando string. João, Oi. Oi, oi. você pode explicar de novo por que que esse -2 não pegou o 8? Claro, porque isso daqui eu não sei se operadores ensinam em APC, pra ser honesto. Mas acho que ensina, talvez em strings. Isso que o operador é a função do slice do Python. Se você pesquisar Python slice, tipo, ele não é necessariamente essa função slice, mas é quando você usa, tipo, operador para fatiar strings em Python. Quando você pesquisar algo mais ou menos como isso, vai ter uma galera ensinando. Você, aqui ó, fatiamento de strings. Aqui tem explicando. Quando eu coloco dois pontos, esse dois pontos ele vai estar tipo dizendo que eu quero dividir entre aspas. Por exemplo, esse número da esquerda aqui é o início, é onde eu vou começar a fatiar. E aqui, eita, o que aconteceu? Sem querer, eu acho que eu passei. Tá. Esse número da esquerda é onde eu quero começar a fatiar. Então o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui na posição 6, né? Ele vai vir aqui em 0, 1, 2, 3, 4, 5, porque tem um espaço. Calma, vamos contar de novo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele vai começar do P. E aí ele vai começar do P e o dois pontos significa que eu vou falar, pô, depois dos dois pontos eu quero que vá até o que eu colocar na direita. Então, tipo, eu coloquei o 12 aqui. Então ele vai até o 12. Aí a string ela é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O 12 é o fim da string. O até que ele fala é, tipo, até esse número aqui menos 1. Tá, então, resumindo. Esse negócio de fatiar, ele é isso aqui, ó. Você vai ter uma string. Aí você vai falar, tipo, eu quero que comece aqui o fatiamento. E aí eu quero que vai até essa posição do fim menos 1. Então, tipo, eu vou ter isso aqui da string. Eu tô cortando a string nesse pedaço. Tipo, quando eu falo aqui S de 6 até 12, eu tô pegando só isso daqui. E isso funciona pra lista também. Então, tipo, é idêntico pra lista. Pra lista eu tô querendo pegar do elemento do sexto elemento até o elemento 11, até o index 11. Aí eu vou pegar aquele conjunto de elementos. Isso funciona mais. Isso é mais utilizado em strings, só que em lista também. Então, tipo, o que a gente fez ali foi usando lista. Eu não sei se eu consigo dar uma explicação tão boa disso, porque eu também não uso muito isso. Mas nesse caso eu estou usando porque senão vai ficar muito grande a questão. Tipo, pra gente ter que passar. Mas é que é tipo assim, Ah, o -2, cadê a string? Ah, o -1 não seria esse 9 que é o último elemento? exatamente. E o Exatamente. -2 não seria o 8? Exatamente. Então por que que ele não imprimiu o 8, entendeu? Ao invés de... Sim, porque o que eu tô falando. Ah, e aqui eu não especifiquei, eu não expliquei isso, né? Eu não tô especificando o início, né? Isso significa que é pra começar do zero, beleza? Como eu não coloquei nada aqui, é pra começar do zero, ok? Tipo, Ah, então no caso é pra começar do zero e imprimir até esse -2, né? até o menos 2, exatamente. Ó, só pra comentar isso daqui Ah, pra tá, poder entendi. rodar. Ó, lavar o carro. Só que aí eu não tô printando, né? Print. Print nome. Tipo, o que ele tá fazendo, ó. Por que ele tá printando isso? Porque eu tô começando do zero e eu vou até a posição menos 2. Qual que é a posição menos 2 da lista? A posição menos 2 vai ser isso daqui. Só que
esse até que eu falo é porque é realmente até, não é incluindo a posição menos 2. Ele vai até a posição menos 2, menos 1. Aí ele vai incluir a posição. Tipo, faz sentido? Ele começa. É realmente Sim, isso. eu Ele entendi começa agora. daqui e ele vai até o fim menos 1. É que nem quando eu faço um for i in range. Se eu fizer aqui for i in range 8, o que ele faz? Ele começa do 0, né? Ele começa do 0 e aí ele vai até o 7. Ele não vai até o 8, né? Então, tipo, se você for printar o i, tipo, eu vou até fazer isso, ó. For i in range 8. Aí se eu vim aqui printar o i, ele vai de 0 a 7. Ele não inclui o 8. É a mesma lógica ali, entendeu? Aham, obrigada. Tá, beleza. Vamos voltar então. Tá, então vocês entenderam que isso aqui pega o nome. A gente conseguiu pegar o nome. Agora a gente quer pegar o início e o fim. A gente vai usar coisas parecidas para fazer isso com o horário. Só que o que eu tava falando? Eu tava falando que é muito difícil você comparar o horário fazendo tipo, eu tenho o horário 8h53 e eu quero fazer que isso é menor que 9h23. O Python não vai entender isso, porque você está fazendo com strings. Então o ideal é a gente converter o nosso horário para um número. E a gente pode fazer isso. A gente consegue pegar a hora e converter ela para minutos, que é o ideal. Porque se a gente fizer isso, a gente consegue comparar para saber qual que é mais cedo. Sei lá, se eu tenho tipo 9 horas em ponto, isso é a mesma coisa que 9 vezes 60. E aí se eu tiver 9 horas e 23, é a mesma coisa que 9 vezes 60 mais 23, né? 60 por conta dos 60 minutos. Então, tipo, assim eu consigo saber que uma coisa vem antes da outra. Eu consigo manipular os horários melhor. Então eu vou fazer isso. Eu vou criar uma função ali. Toda hora eu faço isso e eu não sei sair disso aqui. O que eu fiz? Acho que... Tá. Eu vou criar uma função aqui que é para converter o nosso horário. O nosso horário que tá... O que eu quero fazer é que o nosso horário que tá no formato 900, né? Tipo, desse jeito aqui. 0900, sei lá. Eu quero que ele vire 9 vezes 60, né? Eu quero que ele vire os minutos, que é 540 minutos. Então isso também já é uma coisa que aumenta a dificuldade da questão, porque você tem que saber fazer isso. Então eu vou fazer aqui def convert, que vai receber um horário, né? Um horário. E esse horário é uma string. E como é que eu vou fazer isso? Eu quero que essa primeira parte do horário, ela vire os minutos, né? Tipo, ela tá em horas, eu quero que vire minutos. E a segunda parte, como a segunda parte ela é meio que já é os minutos, eu só vou somar a segunda parte. Então, como é que eu faço? Eu vou declarar aqui uma variável horas e eu vou declarar aqui uma variável minutos. Eu posso fazer isso em uma linha também, mas eu vou mostrar assim que talvez fique menos difícil de entender. E aí o que eu vou fazer eu vou falar que eu vou fazer horário igual a horário ponto split. Eu não sei se eu posso fazer exatamente assim, mas eu acho que sim. Que aí quando eu fizer isso, eu vou dividir o horário. Eu vou dividir o meu horário em dois elementos. Eu vou dividir na parte inicial, que é o 09, e na parte final, que é o 00. Vamos só ver se isso está funcionando. Print horário. E aí aqui eu vou chamar isso, né? Início igual a convert. E aqui... Aí é aqui que vem um negócio também. O meu início é o horário de início. Ou seja, qual que é o meu horário de início? Meu horário de início é a posição menos 2 dessa lista aqui. Tarefa atual menos 2. Então, tarefa atual na posição menos 2. E o meu fim é a última posição. Então, é a tarefa underline atual, posição menos 1. Eu vou printar o início aqui só pra ver se alguma coisa tá funcionando. Então, vamos colocar aqui 1. E aí a gente coloca, sei lá, lavar o carro 8, 9. Tá, deixa eu copiar. Aí. E tá funcionando, né? Ele dividiu em dois blocos. O início da hora e a outra parte, que são os minutos. E aí o que eu quero fazer é fácil agora. Eu quero que isso tipo isso vire no caso minutos. Eu vou fazer esse convert, retornar um valor que vai retornar a quantidade em minutos. Retorna a quantidade
retorna os minutos. E aí, como é que isso vai ser? É a primeira parte vezes 60 mais a segunda parte. E aí, eu posso converter isso para inteiro tranquilamente, que não vai me dar problema. Então, eu vou fazer int horário de 0 vezes 60 mais a segunda parte, que vai ser int horário de 1. E pronto. Agora essa função converte, ela está recebendo um horário no formato desse formatinho aqui e está me retornando os minutos. Por exemplo, aqui para o 9, ela teria, agora eu vou printar, né, o fim, que aí teria que me retornar 540, que é o número de minutos. Eita, veio um negócio gigante. Vamos testar. Vou colocar aqui rodar, lavar o carro, 540, que é o número de minutos. Legal, agora sim, tudo isso que deu um trabalho gigante foi só para tratar a entrada. Mas agora a questão tá fácil, porque a gente só precisa ordenar as tarefas pela que acaba mais cedo e tentar fazer elas. E como é que a gente vai fazer isso? Agora eu vou jogar aqui na minha lista de tarefas, usando o conteúdo que a gente viu hoje também, né? Eu vou jogar na minha lista de tarefas uma tupla. Uma tupla que guarda o nome da tarefa, o início e o fim. Então eu vou fazer lista de tarefas, .append, aí eu vou colocar entre parênteses porque eu quero uma tupla, o nome, o início e o fim. Legal, agora sim, na minha lista de tarefas eu tenho o nome, o início e o fim. E aí eu poderia fazer isso de uma outra forma para evitar usar um negócio ali que a gente vai ter que usar para ordenar. Mas vamos deixar assim por enquanto, que talvez não dê tanto trabalho. E agora, se eu printar essa lista, né? Lista de tarefas. Vamos ver o que sai. Vamos pegar aqui o nosso outro exemplo, que é esse aqui. Então, eu tenho 3 tarefas. A primeira tarefa está assim. Retirada de sangue. A segunda é essa, testes com macacos. E a última é essa, futebol titã. E aí saiu uma lista de tuplas que é o nome da tarefa, o horário de início em minutos, o horário de término em minutos, o horário de início em minutos, o horário de término em minutos, certinho. É isso que a gente quer. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ordenar essa lista de tarefas. Eu quero ordenar ela pelo horário de fim. Eu quero que seja pelo horário de fim para saber. Eu quero que seja a lista de tarefas pela tarefa que acaba mais cedo. Como que eu vou fazer isso? Tem 2 jeitos. Mas eu vou mostrar um jeito que eu não sei se isso vê também em APC e CC, mas aí vocês aprendem. Tem uma função que é a função .sort. É o método .sort que a lista tem, né? Lista de tarefas .sort. Se eu fizer isso, ele vai só ordenar a minha lista de tarefas. Só que ele vai ordenar pelo primeiro elemento. Pelo primeiro elemento da tupla, né? Ele vai comparar cada tupla e vai ordenar seguindo o nome. Então, se eu fizer isso daqui, eu vou colocar aqui... posso colocar essa, né? Futebol, vou até colocar na ordem contrária. Eita, mas eu tinha que ter feito isso antes de printar. Aí, pronto. Vamos lá, 3 tarefas. Testes com macacos, futebol de titã e retirada de sangue. Agora ele ordenou isso. E se você for ver, ele ordenou na ordem alfabética do nome, né? Tipo, A, B, C, D, E, F, né? Aí agora ele vai pro R e por último T. Se eu colocasse tipo outras tarefas com outras iniciais, ele ia sempre ordenar na ordem alfabética. Se eu quisesse já facilitar meu trabalho, eu podia só colocar, em vez de colocar no formato nome, início e fim, eu podia colocar fim, início e nome. Que aí ele já ia ordenar pela que acaba mais cedo, né? A gente pode até testar isso. 3, retirada de sangue, testes com macacos, futebol titã. E aí ele vai puxar as que acabam mais cedo, ó. Tá vendo? Ele puxou primeiro a retirada de sangue, porque ela acaba em 480 minutos. Depois, futebol titã, porque ela acaba em 490 minutos. Não, calma, eu tô confundindo. Esse é o primeiro, né? Então é 480, 500... Eu esqueci que eu troquei a ordem, tá? O primeiro é o que acaba, o segundo é o início. Então, tipo, essa aqui acaba em 480, essa aqui acaba em 500 e essa acaba em 540. Ele ordenou seguindo esse critério, né? De qual acaba mais cedo. E é isso que a gente quer.
Então eu vou até deixar assim, que assim tá bom pra gente. O que a gente quer é isso, a gente quer a lista de tarefas ordenadas pelas que acabam mais cedo. E agora tá quase acabando. A gente só precisa agora fazer as tarefas. Então eu vou criar aqui uma outra lista que vai ser as tarefas realizadas. Até aqui, ok, tudo bem? Eu tô feliz que vocês estão acompanhando, que vocês ainda estão aqui. Mas se alguém tiver alguma pergunta sobre isso aqui que a gente fez agora, pode falar. Que não tem problema. Enquanto isso, eu vou continuando. A gente vai fazer a lista de tarefas realizadas, que vai guardar, né, a nossa resposta da questão. Que a gente quer printar é isso, quantas tarefas a gente realizou. Então eu quero ter a lista de tarefas realizadas. Então eu vou ter que criar uma variável aqui para falar qual foi o tempo quando acabou a última tarefa que eu fiz. Eu vou mostrar por que a gente precisa disso. Porque o que eu quero fazer agora? Eu quero passar na minha lista de tarefas e tentar realizar uma por uma. Então eu vou fazer isso, né? Eu só tenho que lembrar que a minha lista de tarefas ela está no formato fim, início e nome. Então eu preciso fazer esse formato, né? Eu vou colocar for horário de início. Não, horário de início não. Eu vou colocar igual tá ali, né? For fim, início e nome em lista de tarefas. Então agora eu estou passando para cada tarefa da minha lista de tarefas, eu tenho essas variáveis fim, início e nome que guardam os valores da tupla, né? Que é o fim, o início e o nome, realmente. Então, para cada tarefa, eu vou tentar realizar ela. Como que eu sei que eu posso realizar aquela tarefa? Eu só posso realizar aquela tarefa se ela não entrar em conflito com a última tarefa que eu tentei fazer, né? Tipo, eu só consigo realizar uma tarefa que começa 8h15 se eu tiver livre 8h15, né? Então, tipo, eu só consigo fazer ela se a última tarefa que eu fiz acabou antes de 8h15. Então é isso que eu vou fazer, né? Eu preciso verificar. Eu vou criar uma outra variável que eu vou colocar, tipo, sei lá, última tarefa. Eu vou colocar acabou último, o nome da variável. Se o tempo que acabou, ou melhor, se início, que é o tempo que essa tarefa que eu estou tentando fazer começa, for maior ou igual ao o fim da última tarefa, eu vou conseguir fazer ela, né? Tipo, se a tarefa que eu estou tentando fazer, ela começa depois da minha última tarefa, eu consigo fazer ela. Então, ok. Então eu vou ter que criar essa variável fim da última tarefa. E eu só vou ter que criar ela de uma forma que, tipo, inicialmente ela tem um valor muito pequeno. Porque aí a primeira tarefa que eu vou fazer, eu consigo fazer. Então eu vou criar ela como -1. E agora sim, se a minha tarefa atual ela começa no momento que é depois da minha última tarefa realizada, eu posso fazer ela. E é isso que eu vou fazer. Se a minha tarefa atual começa depois, eu vou colocar ela como tarefa realizada. Tarefas realizadas.append. E agora eu só preciso usar o nome da tarefa que eu vou fazer, né? Então, nome. E nisso eu falo que o fim da minha última tarefa é igual ao fim que eu estou vendo dessa tarefa agora, né? Essa parte talvez seja a parte mais confusa. Mas isso é bem similar quando vocês estão tentando pegar o maior número de uma lista. Quando vocês estão tentando pegar o maior número de uma lista, vocês têm que olhar. O maior número... Eu tenho que olhar, o número atual é maior do que o meu maior número? Se sim, eu atualizo. É a mesma lógica. E aqui eu estou verificando isso, né? Tipo, só que eu estou atualizando de forma que, eu peguei a tarefa, beleza, então agora o tempo dessa tarefa acabar é o meu último tempo. Então, é isso. Nisso eu vou realizar as tarefas e vou colocá-las nessa lista, tarefas realizadas. Aí a resposta eu tenho que printar o tamanho, ou seja, quantas tarefas eu fiz, que é o len de tarefas realizadas. E eu tenho que passar para cada tarefa nas tarefas realizadas, printar a tarefa. No caso, o nome dela, né? E é isso. Fazendo isso, eu acho que deu para resolver o problema. Vamos testar aqui. 3. Retirada de sangue.
Calma, retirada de sangue. Eu podia já colocar futebol de testes com macacos. Futebol de titã. E eu só consegui fazer duas tarefas, que é retirada de sangue e futebol de titã. No caso, as que eu fiz foi então essa primeira, né? E depois eu fiz essa. E é isso. Essa é a resolução dessa questão. Eu espero que tenha dado pra Nossa. entender. Realmente, talvez tenha sido muita coisa. Mas aí, eu vou deixar o código aqui do Colab. Aí, se você quiser, tenta fazer sozinha, mas se quiser testar, dá um pre-check nessa solução que eu fiz pra garantir que ela funciona lá. Mas eu acho que ela funciona, assim. E aí, é isso, galera. Essa era a questão de desafio. A gente usou tupla, a gente usou sorte, a gente usou slice de string, a gente usou função, a gente usou tudo. A gente só não usou dicionário. Poderia ter usado dicionário, mas acho que não precisava. Então é isso. Acho que eu vou parar a gravação dessa questão. E eu espero que vocês tenham gostado.